Ontem eu tive com um cliente, né? Com uma paciente cliente, e foi muito legal porque ele teve uma conexão transpessoal com a consciência da sua avó que já não está mais encarnada, né? E aí na hipnose, por exemplo, que isso é bruxaria. Eu falo, gente, se é uma projeção da mente dele ou se é a consciência da avó dele falando com ele, não cabe a mim julgar. O que eu sou é um facilitador para que ele com a mente dele acesse o que ele está precisando para trazer paz para ele. Então, né, por exemplo, eu lembro até hoje de uma pessoa evangélica que a gente atendeu, que, ou seja, o sistema de crenças dela não acredita nisso, né? E o marido dela tinha sido assassinado, né? E ela estava ali semanas, né, em um luto absurdo, né? Então ela não ia encontrar o consolo numa casa espírita porque o sistema dela não era aquilo. Mas ela sentia que ela precisava se conectar com o marido. Ela precisava daquilo, ela não sabia como, né? E é claro que ela não foi na clínica buscando exatamente isso, né? Porque a clínica é trazer o conforto emocional, né? Mas durante o processo, olha como é que é a mente, né? Super consciente, né? A mente que conecta com a espiritualidade. Dentro do processo, ela encontra, de maneira óbvia, subjetiva, uma projeção mental, pode ser, mas ela encontra a consciência na transpessoal, isso é possível, tá? Porque pela transpessoal, pelo arcabouço da transpessoal, nosso software, né? A nossa consciência, ela volta para o campo informacional. O campo informacional, existe uma outra linguagem, né, que vai falar que seria a consciência do todo, ou mesmo o inconsciente coletivo, você não tem mais de um, enfim. Mas então a gente morre e aí a informação vai para o campo, vai para um grande HD, sei lá, um grande servidor, sei lá. Pronto, uma linguagem mais de informática, que a gente entende melhor. E aí, tá bom, tá lá no campo, legal. E se a gente conseguir acessar, conectar com esse servidor, né? Então, com práticas, onde a pessoa expande a consciência e querendo fazer isso, ela se conectou. E se conectando, ela bateu um papo com aquele seu marido. E ela trouxe o conforto, o acalento, a direção que ela precisava, e ela ficou em paz, né? E talvez se eu, por exemplo, acreditasse que era um espírito que estava ali, eu poderia ferir o sistema de crença delas. Você acabou de ter uma experiência com o seu marido espiritual. Não, eu como guia, eu apenas guiei o processo, deixei que acontecesse, na verdade. E ela saiu de lá, mantendo o sistema de crença dela, nossa, mas em paz, bem equilibrada, né? Então essa é uma forma de espiritualidade, conexão, né? E transcendência também, é outra forma de entender a espiritualidade, que é quando transcende do meu eu, né? Que é quando você fala de fraternidade, né? Quando eu entendo, né, que, né, todos nós somos um, né? E quando a gente vive isso na prática, vários estudos científicos vão mostrar. Quando a gente faz algo para alguém, a gente libera mais neuroquímica de felicidade do que quando a gente ganha um presente. Porque quando eu dou um presente, eu me sinto melhor quando eu recebo um presente, né? Quando eu ajudo alguém a se sentir melhor, né, eu me sinto talvez tão bem quanto ele. E tudo isso é medido hoje na ciência, né? O que mostra que não é só uma crença, né? É realmente uma necessidade. Então a humanidade realmente, né? Nós, quando vivermos... E aí eu gosto muito de um professor que falava assim, testa. Então a gente... Sabe quando a gente está mal, gente? Vamos testar, sair um pouco da gente, né? Olhar para quem está um pouco mais mal que a gente. De alguma maneira ir além, a gente fica melhor. É impressionante. Alex, eu queria entrar justamente nesse assunto, que é a questão do luto. Terminei de ler um livro hoje, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline, esqueci o nome dela, mas é uma escritora nacional muito boa, inclusive, e o livro fala muito sobre os efeitos de um luto não tratado. Sim. E eu acho que é um processo muito interno da pessoa compreender o processo do luto, porque o livro ele passa por vários momentos, a protagonista passa por vários momentos de luto, e nenhum deles foi bem resolvido. E o primeiro ela tinha 8 anos, então é um processo quando ela era muito jovem, ela não compreende. E aí, na sua primeira resposta, você falou que desde pequena você já perguntava o que é a morte, o que acontece depois da morte. Você acredita que esse processo de espiritualidade, de compreensão da morte, no sentido espiritual, ou o que vem depois, ou essa questão das reencarnações, é uma ferramenta essencial para a pessoa lidar com o luto? Ou facilitadora? Porque é claro que existem outras formas de lidar. Sim. E aí você deu o exemplo, mas eu queria aprofundar mais nisso, porque eu acho que é importante. Nossa, excelente pergunta, né?
eu vejo isso na clínica, né? Então, assim, nós atendemos pessoas, né, que estão... E assim, tem vários autores que vão dar nomes diferentes para a fase do luto, tá? Então, mas enfim, então, por exemplo, nós temos pessoas que estão na fase da não aceitação, que a gente pode falar de negação. Então, para que ela possa ir para a próxima fase, ela precisa viver essa fase, né? Aí pode ser que ela entre numa revolta, por exemplo. De repente, o médico é o culpado, ou Deus é o culpado, ela precisa passar, e tá tudo bem, são fases naturais, por exemplo. Ela precisa passar pela fase da tristeza, porque a tristeza ela vai trazer toda uma compreensão da importância daquela pessoa na vida dela, do relacionamento. Lembrando que luto, né, tem a ver com término de relacionamento, né, com perda de um ente querido, né, então, e muito mais. Então, às vezes, num relacionamento, eu preciso viver a tristeza para reconhecer, né, tudo de bom que aquele relacionamento me trouxe, fez eu crescer, mas tudo que eu poderia ter feito mais, tudo que eu permiti, e por aí vai. Até, né, o que eu gosto de chamar, né, da última fase, da saudade. Então, quando alguém se vai, né, para eu poder viver a saudade, vamos lembrar de alguém, quem já perdeu, que seja um animalzinho, que, né, é o nosso irmão menor, né? Então, para poder viver a saudade, que é eu lembrar, soltar umas lágrimas, mas não de tristeza, de saudade, da importância daquele, né, daquele ser na minha vida, eu preciso passar pela tristeza. Então, as pessoas julgam muitas vezes que a gente não tem que ser forte e tal, e de verdade ser forte é viver o luto, né? Viver as fases do luto, mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Então, por isso que a importância de um profissional, né, é muito importante. Agora, dependendo do luto, de como foi e tal, viver o transpessoal, né, é sim fundamental. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes terminais de câncer. E aí? Uma visão materialista, esse resto de vida não tem sentido, né? E por aí vai, né? Então, nesse momento, né, é quando a pessoa muitas vezes desperta, quando ela está próxima de morrer, porque tem até livros famosos, né, que mostraram isso. A pessoa trabalha a vida inteira, não vou lembrar também a autora, né, mas tem um livro muito famoso de uma enfermeira que ficou 10 anos ou mais nos Estados Unidos é muito comum ter locais, né, onde as pessoas a gente aqui chama de asilo, mas ou pacientes terminais, né? Enfim, e vai num hospital tipo o nosso Albert Einstein, né? Pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande e que ela quis entender, né, o final de vida dessas pessoas, né? E muitas das pessoas falam assim: por favor, me dá mais uma semana de vida, eu preciso pedir perdão, eu preciso ficar com meu filho, eu preciso viver mais, eu preciso fazer o que eu queria ter feito. Lembro muito da música do Epitáfio, né? Do Titãs, né? Do Roberto Carlos, né? A música Não, eu acho que é do Titãs. É do Titãs, coisa na versão do Titãs, né? Então, pronto, lembra muito a música do Titãs, né? Do Epitáfio. E aí é quando, por exemplo, se a gente vivesse, né, o transpessoal, a pessoa não precisaria chegar perto da morte para pensar nisso. Mas se chegou, tá tudo bem. Nós vamos trabalhar para que ela possa. Então, o que será que é esse pós-vida para você, né? O que é a consciência? Então você trabalha para que a pessoa possa viver em paz aquele momento e partir em paz. Ou se alguém partiu e ela está transtornada com aquilo, nós vamos trabalhar o significado, né? Viktor Frankl, que foi um psiquiatra, vou falar bem rápido porque eu estou vendo que o tempo está acabando, um psiquiatra, né, que viveu em Auschwitz por mais de 2 anos, né, perdeu toda a família praticamente no campo de concentração, né, ele diz que ele só sobreviveu porque ele viu sentido e propósito na vida dele. No pós campo de concentração, né? Enfim, então, quando ele viu, ele fala isso no livro dele, né? Que as pessoas que viam sentido sobreviviam. Aquelas que não viam acabavam morrendo. Então não foram os nazistas, claro, né? Metaforicamente falando, que faziam com que aquelas pessoas morriam, e sim a falta de propósito, a falta de espiritualidade. Então, buscar a espiritualidade, sim, é essencial. Porque todos nós, gente, algum de nós aqui vai sobreviver essa vida? Todos nós um dia vamos partir, não é verdade? Então, bem viver é poder viver em paz com o pós-vida, tanto aquele que convive com a gente, quanto o nosso pós-vida, né? O que é esse pós-vida? Eu deixo para a crença de cada um, mas que todos nós iremos para um pós-vida, isso é inegável, né? Exatamente.